do nosso Senhor Jesus esteja com você. É um prazer estar aqui outra vez. E nós queremos apresentar hoje o tema de que nós estávamos falando antes sobre a oração e continuar com o tema de nós sabemos tudo a respeito da oração. Hoje eu quero falar sobre uma particularidade da oração muito importante. O que é que nós vamos falar com Deus? Quando vamos conversar com Deus, o que é que nós estamos pretendendo? Deus é um ser infinito, né? E Ele quer que nós apresentamos a Ele com inteligência e sabendo que nós queremos falar com Ele, tendo o que conversar. A pior coisa que existe é um mensageiro que não tem uma mensagem. Tem uma comparação de uma carroça vazia. O pai estava andando com o filho no campo e ouviu um barulho e o filho pergunta: pai, o que é isso? E o pai diz: é uma carroça. E o filho e dizia mais: essa carroça está vazia. E o filho pergunta: como o senhor sabe? Ele falou: olha, pelo barulho. Uma carroça vazia faz muito barulho. Então tem tudo a calhar. O que vemos em Eclesiastes 5, eu tenho aqui a versão da Bíblia Viva, e ela diz o seguinte: quando você entrar no templo de Deus, abra bem os ouvidos e feche bem a boca. Não seja tolo a ponto de pensar que fazer promessas apressadas a Deus não é pecado. Ele está no céu e você cá embaixo na terra. Por isso, fale bem pouco. Quando vamos falar com Deus, devemos não falar. E muitas vezes nós somos acostumados a aparentar. Fomos criados a aparentar. Quando éramos pequenos, vinha pessoas em casa, nós tínhamos que comportar-nos de uma maneira. E quando a pessoa ia, nós fazíamos naturalmente, atuava naturalmente. Então é muito importante que a gente tenha em conta o seguinte: quando vamos falar com Deus, estamos falando com a maior autoridade de todo o universo. Então, o que é que nós vamos conversar com Deus? Devemos pensar nas palavras. É natural e nós podemos falar de forma espontânea, mas aqui nós estamos falando de uma oração que você vai se colocar, como diz a Bíblia, entrar no seu quarto, fechar a porta e falar para Deus. E contar ao Senhor em segredo aquilo que você tem. Qual é a sua preocupação? O que você espera da ajuda de Deus? Em Eclesiastes 5, versículo 3, disse que quando uma pessoa trabalha muito, tem muitos sonhos quando dorme. Quem é tolo fala demais e diz muitas bobagens, porque os sonhos que você tem durante a noite você revela e fala com as pessoas. E às vezes falamos tolices. E o versículo 4 diz: por isso, quando você conversar com Deus e fizer uma promessa, não se demore em cumprir o que prometeu, porque Deus não se agrada dos tolos. Cumpre sempre as promessas que faz. Deus está sempre aguardando de que Deus quer uma relação conosco. E a oração tem esse aspecto de nós conversarmos. Você fala com Deus e como Deus responde para você. Por isso é muito importante o estudo da Bíblia, para sabermos quando nós falarmos com Deus, que é que nós vamos falar com Ele, que esperamos da parte de Deus. E Ele está disposto, e a sua mão está cheia de bênçãos para nos dar. Mas nós não podemos ordenar a Deus, Ele é quem ordena os caminhos em que nós devemos andar. Tem muitos aspectos da oração que nós precisamos ir aprendendo, ir incorporando na nossa vida. A pior coisa que existe para uma pessoa é a falsidade. Nós somos falsos conosco mesmo. O autoengano é um perigo enorme. Então, muitas vezes estamos orando, conversando com Deus e Deus não vai poder parar para nos ouvir, porque Ele já sabe que estamos falando palavras vazias. No nosso coração não existe nada. Então, é muito importante, dentro dos aspectos da oração, nós temos algo concreto para conversar com Deus. Não que você não possa falar com Deus de algo geral, mas uma vez que você tem uma relação real com Ele, autêntica, sincera, que você, ao colocar-se em posição de oração, em posição de reverência, para você mesmo, você sinta no seu coração, de todo o seu íntimo e de todo o seu ser, que você está falando com Deus, o Criador de todas as coisas, o Rei do Universo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nos vemos amanhã. Um abraço.